Fala, seres humanos, eu sou o Leno, e hoje vamos falar sobre uma novidade que já está fazendo barulho nas ruas. O Citroën Basalt, com seu design arrojado, motor turbo eficiente e a promessa de ser o SUV mais barato do Brasil. Já deixa seu like e bora pro vídeo. Lançado no final de 2024, o Citroën Basalt rapidamente se destacou no mercado brasileiro. As primeiras impressões indicam que o modelo apresenta um visual moderno e robusto, com linhas que mesclam elegância e esportividade. Uma coisa engraçada é que a maioria das pessoas falam que ele é mais bonito pessoalmente do que em foto ou vídeo. Será se é verdade? Se você já viu um pessoalmente, comenta aí. A dianteira destaca-se pelos faróis afilados e a grade frontal imponente, enquanto a traseira possui um caimento suave, conferindo um ar de SUV coupé, como seu primo Fastback, que também já ouvi falar que tá mais bonito que ele. Será se tá mesmo? Sob o capô, o Basalt oferece duas opções de motorização. A versão de entrada vem equipada com motor 1.0 aspirado, entregando 75 cavalos de potência, associado a um câmbio manual de 5 marchas, que tem um consumo bem interessante, fazendo 13 km por litro na cidade e ótimos 14,6 na estrada, lógico que se baseando no Inmetro. Porém, alguns donos já falaram que ele faz 18 na estrada facilmente. Aí você me pergunta, mas Leno, se ele é aspirado e bem econômico, o desempenho dele é ruim? Então, pela ficha técnica, ele faz o 0 a 100 em 14,1 segundos, que na verdade é ruim sim. Porém, se você estiver querendo potência, tem que pular para a versão turbo. Agora chegando nas versões superiores que contam com motor 1.0 turbo, gerando 130 cavalos, combinado com uma transmissão CVT que simula 7 marchas. Essa configuração proporciona um desempenho ágil tanto na cidade quanto na estrada. Como já falei, seu 0 a 100 nos testes práticos ficaram em média 9 segundos. Agora seu consumo continua bom, não tanto quanto a versão de entrada, mas mesmo assim tá ótimo. Fazendo na cidade 11,9 km por litro e na estrada 13,7 na ficha técnica e indo até 17 em média na estrada, que tá muito bom. Em termos de dimensões, o Basalt possui 4 metros e 34 centímetros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,53 de altura e um entre eixos de 2 metros e 65 centímetros. O porta-malas é mais um destaque, oferecendo 490 litros de capacidade, ideal para viagens em família ou para quem precisa de espaço extra no dia a dia, seja para uso pessoal ou para a galera que roda nos aplicativos como o Uber 99, que é aceito até nas categorias top como o Uber Black. Agora falando de tecnologia, o Basalt vem equipado com uma central multimídia de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital, volante multifuncional e câmera de ré. Além disso, a tela permite integração com o app Mais Citroën, que oferece monitoramento remoto do veículo, incluindo status de manutenção, localização e até notificações de consumo. Outro ponto interessante é o sistema de assistência à direção, que oferece monitoramento de pressão dos pneus e controle de estabilidade. Na questão de segurança, o Basalt vem com itens básicos como controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas e 4 airbags, mas peca pela falta de equipamentos mais avançados como frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego, disponíveis apenas em mercados internacionais. Outro destaque técnico está na suspensão. O Basalt adota a famosa suspensão PHC da Citroën, que utiliza batentes hidráulicos para absorver impactos mais fortes, proporcionando um rodar extremamente confortável, ideal para ruas e estradas brasileiras. Quem já teve a chance de dirigir relata que o carro parece flutuar sobre buracos e imperfeições, algo que é um grande diferencial frente a outros SUVs compactos. Para quem prefere conforto ao invés de esportividade é bem melhor. Agora, para quem prefere aquela tocada mais firme e direta, pode achar molenga. Entretanto, ele é voltado para a família, então tá safe. Por outro lado, vale destacar que alguns proprietários apontaram pontos negativos no isolamento acústico, que poderia ser melhor, evitando a entrada de ruídos externos. Também há quem diga que o acabamento interno é bem simples e repleto de plásticos rígidos, por isso não está no mesmo nível dos concorrentes mais sofisticados. Mas pensa comigo, ele é quase 20 mil a menos do que seu primo Fastback. Então, se sua proposta é ser grande, espaçoso e ter um grande porta-malas, ele vai super bem. No momento, é importante mencionar que o Basalt está enfrentando filas de espera em algumas concessionárias, principalmente para as versões mais completas. Dependendo da região, pode levar de 1 a 2 meses para a entrega do modelo. Entretanto, algumas têm pronta entrega, depende muito da cidade que você mora e a versão que busca. Então é bom se programar. E com o aumento na demanda, os preços sofreram uma leve alteração. Agora, a versão de entrada FI 1.0 manual custa R$ 91.990, a FI 1.0 automática sai por R$ 98.990.
enquanto a versão Shine 1.0 automática subiu para R$ 107.990. A edição especial Freeze Edition agora custa R$ 110.390. Agora um porém, esse preço que de tabela, pode não ser exatamente o preço que você vai encontrar, e isso não é ruim, porque a diferença para menos, eles quando não te dão desconto direto, te dão emplacamento, ou IPVA pago, insufilme, ou aumentam o valor do carro que você vai dar na troca. Por exemplo, o valor do seu carro para compra é de 50 mil. Eles dão um valor a mais nele e assim você consegue pegar próximo no preço antigo de quando foi lançado. Mas e aí, com todas as informações, vale a pena comprar? Com certeza. Em resumo, é um SUV para família ou até para trabalho, já que cabe carrinho de bebê fácil ou várias malas, e tem um ótimo consumo, fora o conforto para passar nos buracos. Porém, caso você não tenha pressa de comprar agora, esse ano tem muitos lançamentos de SUV, vai chegar quase uns 10, como no novo Honda WR-V, Jeep Avenger, Yaris Cross, Volkswagen Terra, o novo Duster, o novo Kicks, entre outros. Confira o vídeo que vou deixar no final desse, sobre os melhores SUVs que estão chegando esse ano. Muito obrigado por assistir. Diga aqui nos comentários o que você achou. Se puder, dá-lhe aquela dedada no like para dar uma força. E se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão para não perder nenhuma novidade sobre o mundo dos carros. Valeu, povo, e partiu!